Abençoa a tua igreja, Pai, de uma forma extraordinária, de uma forma poderosa, Senhor. Ô igreja, o Senhor está aqui nessa noite, Ele quer receber a tua adoração, Ele quer receber o seu clamor, Ele quer receber a sua entrega. Então você pode declarar mais uma vez o refrão desse louvor, o que você veio fazer aqui nessa noite, o que você veio entregar ao Senhor nessa noite. Declare mais uma vez, com toda a força do seu coração. Diga que você se rende ao Senhor, que você se entrega a Ele, porque sem Ele você nada pode fazer. Aleluia. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Estamos aqui, Senhor. Receba a nossa adoração, Pai. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Amém. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Pai seja convosco. Boa noite para você que nos acompanha aí da sua casa. Seja todos bem-vindos a este culto maravilhoso. Amém? Como o pastor sempre fala, o Espírito Santo que conduz tudo tem uma palavra para a gente nessa noite. Amém? Eu convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 20, do versículo 31 em diante. Glória a Deus. Atos 20, versículo 31 em diante. Quem achou, diga um amém. Glória a Deus. Quem não achou, acompanha aqui pelo telão. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, diante do trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando das palavras do próprio Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Amém? Feche os seus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu me coloco, Senhor, nesse momento como instrumento, Senhor, em Tuas mãos. Te peço que eu seja o canal de bênção para a Tua igreja, que da mesma forma que o Senhor tratou, Pai, na minha vida por meio dessa palavra, que o Senhor abençoe a Tua igreja no nome de Jesus. Te peço que o Senhor repreenda toda ação maligna, tudo que não procede do Senhor, que vem tentar roubar a Tua palavra, que caia por terra, Senhor, no nome de Jesus. E que o Teu Santo Espírito fique à vontade nessa noite para tratar ao nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Glória a Deus. O pastor, ele, movido pelo Espírito Santo, foi direcionado a iniciar uma campanha, que é uma série de mensagens Vida Abundante, com base em João 10:10, que diz que o inimigo ele veio roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida abundância, ou vida plena. Amém? Tendo isso em mente, amados, o pastor ele já trouxe aqui algumas mensagens. A primeira delas foi falando sobre obediência. Ele falou de nós termos o nosso Senhor como nosso pastor, falou de caminharmos com Jesus, já tratou algumas coisas ao nosso coração. E hoje o Espírito Santo quer continuar tratando com a sua vida, amém? Diante dessa palavra, amados, que o apóstolo Paulo traz aqui para a gente, em Atos,
nós podemos perceber que há uma preocupação do apóstolo Paulo acerca de algumas situações que vinham acontecendo, e ele faz questão de reunir ali a liderança e começar a tratar com a liderança, falando que ele precisaria sair daquele local, mas que ele tinha feito um trabalho ali, ele tinha deixado uma marca, ele estava cuidando daquele povo, assim como tem acontecido aqui. O Senhor, ele tem cuidado de mim e de você, amém? E nós vemos uma preocupação do apóstolo Paulo muito clara acerca de algo, amados, que tem movido, infelizmente, o meio, vamos dizer assim, o meio gospel, que é a teologia da prosperidade, aonde nós somos levados de uma forma muito sedutora, pastor, a ter e a buscar aquilo que a gente não tem, porque a gente tem que alcançar inúmeras coisas, porque a gente tem que ser bem sucedido em todas as áreas, porque a gente não pode fraquejar, porque isso, porque você tem que ser pleno em tudo. A gente só pode ser pleno em Jesus, segundo João 10:10. Amém, amados? E o Senhor tratando ao meu coração sobre essa questão desse evangelho de prosperidade, quando o apóstolo Paulo ele diz aqui que a gente não pode cobiçar nem o ouro, nem a prata, nem as vestes. Mas aí você pode me perguntar, mas Adriano, eu não posso ser próspero? Claro que você pode, eu não estou dizendo acerca disso. Você tem que alcançar vitórias na sua vida no nome de Jesus, até porque a palavra vai dizer que se a gente quiser e ouvir o Senhor, a gente vai comer o melhor dessa terra, amém? Mas até que ponto, amados, essa teologia da prosperidade precisa nos mover? Qual é o custo de nós alcançarmos algumas coisas? Eu pensando nisso, amados, o Espírito Santo me tratou o seguinte: você já parou para perceber que você pode ter uma vida abundante e ainda não teve essa percepção? Você já parou e pensou, por exemplo, você tem saúde? Amém? Você tem Jesus? Você tem uma família? Meu irmão, você tem uma vida próspera. E essa série de mensagens fala justamente sobre isso, sobre uma vida abundante. E muitas das vezes, Aline, a gente já tem uma vida abundante. O que a gente não faz é perceber. A gente está tão preocupado, amados, em alcançar Ele muitas coisas, e aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, a gente não cuida, a gente não zela. Você tem uma família, você tem uma vida com Deus, você tem inúmeras coisas que você precisa cuidar. E diante disso o Senhor me levou a tratar 3 pontos aqui, amados, nessa noite, que é justamente para que a gente entenda que uma vida plena, ela só vem diante desses princípios e diante dos princípios que já foram tratados aqui no altar do Senhor. Primeiro, para que eu possa ter uma vida plena, para que eu possa ter uma vida abundante, eu preciso investir. Segundo a lei da semeadura, amados, a gente só colhe aquilo que a gente planta. Então, se eu não semeio nada, eu não vou colher nada. Se eu semeio pouco, eu vou colher pouco. Mas e se eu semear em abundância? Eu vou colher em abundância. Amém? Qual é o primeiro lugar, Adriano, que eu preciso semear para que eu possa ter uma vida abundante? Na minha vida com Deus. Olha o que Mateus capítulo 6, versículo 33, a palavra do Senhor vai dizer. Coloca aí, Celso, por favor. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. É muito comum a gente olhar para o nosso dia a dia, isso acontece também com a gente, nessa teologia da prosperidade, onde a gente precisa buscar e alcançar muitas coisas, a gente deixa isso de lado, a gente inverte os papéis aqui, a gente busca primeiro as coisas e depois a gente acrescenta Deus. Mas é justamente ao contrário, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar, Fabi, para que as coisas me sejam acrescentadas. Porque escute, não existe vida plena, não existe vida abundante fora do Senhor. Tem muitas pessoas que alcançaram inúmeras coisas, são bilionárias, tem a sua conta estufada de dinheiro, mas quando você olha para aquela pessoa, falta algo. Falta o quê? Falta Jesus, falta o dono da bênção, o dono do ouro e da prata. E por isso que eu iniciei falando que você talvez tenha uma vida, ou você tem uma vida abundante e você ainda não tenha percebido. E essas pessoas buscam ali suprir as suas necessidades, elas vão porque elas nunca se satisfazem com aquilo que ela tem. E aí vão atrás de coisas e o Senhor fica na onde? E o Senhor se encaixa na onde?
E aí, amados, nós precisamos parar e começar a investir carinho, cuidado, tempo de qualidade. Eu preciso investir amor na minha relação com o Senhor. Porque se eu não investir essas coisas, como é que eu vou colher algo que eu não plantei? Se eu não semear no meu relacionamento com Deus, como é que eu vou viver uma vida abundante? Se eu não me relacionar com o Senhor de forma íntima, a gente vê isso lá em Mateus capítulo 6, no versículo 6, coloca aí, Celso, por favor. Olha o que a palavra do Senhor diz. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore. E o seu pai em secreto, e ore em secreto. Então o seu pai que vem em secreto, ele recompensará. Será que nós temos tirado um tempo de qualidade com o Senhor? Será que nós temos declarado o nosso amor para com Deus? Será que a gente tem se entregado? Será que a gente tem sido dependente do Senhor a ponto de entender que quando a gente tem o dono da bênção, as bênçãos ela nos alcança? Ou será que nós estamos, Fabi, deixando simplesmente o Senhor de lado, correndo atrás de situações, e quando a gente percebe, a gente pode muitas das vezes ganhar o mundo e perder a nossa alma? O bem mais precioso que nós temos é a nossa salvação, amados. E isso é conquistado todos os dias. Quando nós nos relacionamos, Ítalo, com o Senhor, quando nós estreitamos esse relacionamento, quando por meio da palavra do Senhor eu sou direcionado, quando por meio da palavra do Senhor, o Senhor aponta o caminho que eu devo seguir, o caminho de prosperidade, quando eu me lanço no meu quarto, no secreto, no Senhor, e eu digo, Pai, sozinho eu não consigo, mas se o Senhor for à frente, a vitória é minha no nome de Jesus. Tem muitas pessoas que não têm vivido uma vida de abundância, escute, porque o Senhor não está em primeiro lugar na sua vida. A sua família está, o seu trabalho está, as situações estão, mas o Senhor nunca está em primeiro lugar. Você quer ver isso? Muitas das vezes o que é que acontece com a gente? A gente negocia o nosso relacionamento com o Senhor. A gente deixa de vir para a igreja muitas das vezes por causa de uma dor de cabeça. E aí quando eu olho para a palavra, eu vejo que o Senhor, Ele cura. E por que eu não venho? Por que eu não me deleito? Porque eu não entendo que muitas das vezes o simples fato de eu sair da minha casa entendendo que o Senhor cura e eu vim até a igreja, eu sou abençoado. Deixamos de viver o extraordinário de Deus porque não entendemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas escute, olha, o Senhor Ele é tão misericordioso com a gente, Ele nos ama de tal maneira, amados, que toda terça, de manhã, 6 horas da manhã, pelo Instagram, toda terça-feira às 19h30, toda quinta-feira às 19h30, todo domingo às 8 e às 19h30, o Senhor está dizendo para mim e para você, por meio desse altar, o caminho de prosperidade que eu e você devemos seguir. E o que nós temos feito, amados, com aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos? A palavra do Senhor vai dizer em Tiago que a gente não pode ser somente ouvintes, mas precisamos ser praticantes da palavra. Deuteronômio 28 fala das bênçãos que vão nos alcançar se nós ouvirmos e praticarmos a palavra do Senhor. As bênçãos vão correr atrás de você, você vai ser próspero, mas para que isso aconteça, meu irmão, é necessário que haja atitudes, é necessário que você semeie, e o terreno mais próspero que você pode semear chama-se Deus, chama-se Jesus, chama-se Espírito Santo. Eu estava ouvindo, pastor, a palavra de Tiara. Tiara trouxe a palavra lá na igreja da Atalaia. O nosso pastor, ele está aqui, mas para quem não sabe, ele extraiu um dente. Então ele está se reservando um pouquinho. Daqui a pouco ele vem para aqui para o altar para falar com vocês. E Tiara pregou lá, e ela falou justamente isso. E, gente, uma vida abundante é uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida abundante é onde Deus está no primeiro lugar na minha vida, porque eu sei que as demais coisas vão ser acrescentadas. Meu irmão, não estou dizendo que você não precisa ter uma faculdade. O problema é quando essa faculdade toma o lugar do Senhor na sua vida e você quer ser próspero deixando Deus de lado. Busque aquilo que você quer, busque os seus sonhos, os seus projetos, mas entenda que Deus, Ele nunca pode estar em segundo plano. É Ele que vai abençoar a sua faculdade, para que assim que você termine a sua faculdade, a porta de emprego esteja aberta para você começar, para você exercer aquilo que você tanto sonhou.
Então é necessário que Deus ele seja o condutor da nossa vida. Aqui em Mateus 6,33, se você volta um pouquinho, você vai ver ele falando que existem muitas preocupações e o mundo se preocupa muito com isso, mas nós somos diferentes. O Senhor ele sabe da sua necessidade, Ele sabe daquilo que você precisa. Muitas das vezes você não abre nem a boca, mas o Senhor ele sabe o que você precisa, e por saber o que você precisa em Cristo Jesus, todas as suas necessidades serão supridas. Eu não estou dizendo aqui que sua vida, como o Tiara falou, vai ser um mar de rosas. Você não vai ter problema, não vai passar por dificuldade. Meu irmão, tudo que vem fácil, vai fácil. Mas tudo aquilo que é conquistado, olha, que você precisa perseverar, isso você cuida de uma forma melhor. E o nosso relacionamento com Deus exige da gente renúncia. Muitas das vezes eu chego em casa cansado, eu chego em casa abatido. Muitas das vezes eu não tive um dia bom no meu trabalho, eu briguei com a minha esposa, mas eu sei que quando eu chego na igreja as minhas forças são renovadas, o Senhor traz uma palavra de direção e eu saio daqui diferente da forma que eu cheguei, porque o Senhor ele conhece o meu coração, Ele sabe da minha necessidade. Então, meu irmão, primeiro ponto, não permita que nada tome o lugar de Deus na sua vida. O primeiro lugar tem que ser do Senhor, amém? Uma vida abundante é uma vida que tem Deus em primeiro lugar. Segundo ponto, eu preciso investir, eu preciso semear na minha vida financeira. Olha o que a palavra diz lá em Lucas capítulo 14, no versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Coloca aí, Celso, por favor, Provérbios 21:5. Olha o que a palavra diz lá em Provérbios 21:5. Glória a Deus. Amém? Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Amados, a gente trabalha, a gente luta, a gente busca as coisas. O pastor estava até conversando comigo lá em cima. Meu filho, pare um pouquinho, se programe, para você ter um tempo com a sua família, para você ter um tempo com a sua esposa. Sabe por quê, amados? O planejamento ele é de extrema importância, porque às vezes a gente corre, a gente não usufrui daquilo que a gente está buscando. Planejamento, precisamos sentar, amados. Precisamos sentar e ver aquilo que a gente tem feito, com o que Deus tem colocado de provisão na nossa vida. Tem pessoas desorganizadas, não é que ela não tem provisão, ela tem. O que ela não sabe é administrar, Robervan. Ela gasta 1.000, e ela recebe 1.000 e gasta 3.000. Essa conta não fecha. Meu irmão, você é filho do dono do ouro e da prata. O Senhor tem bênção de prosperidade sobre a sua vida e sobre a minha vida. E muitas das vezes, por que a gente não tem usufruído disso? Porque a gente não tem administrado aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E diga-se de passagem, lembra que eu falei de colocar Deus em primeiro lugar? Primazia dentro das nossas finanças é de extrema importância. Quando chegar na sua mão, lembre que quem consentiu que aquilo chegasse na sua mão foi o Senhor. Então honre ao Senhor, honre a Deus com aquilo que você tem. Por que o povo de Deus, o povo de Israel, quando a gente olha, pastor, lá era tão abençoado? Porque tudo aquilo que vinha na mão deles, eles faziam o quê? Senhor, está aqui a minha primazia, ó. É do Senhor, porque eu entendo que tudo que chega na minha vida foi o Senhor quem permitiu. Administrar bem é você reconhecer, amado, suas limitações. Se você não pode ter um cartão de crédito, não tenha. Tem gente que tem 5 cartões de crédito, meu irmão. E aí quando chega no final do mês, a linha, a conta não fecha. Lembra? Ganha 1.000, quando você chega lá, tem 4.000 para pagar. Não vai, e aí a gente traz ruína, a gente traz desgraça, desculpe o termo, a ausência, né, da graça, algo ruim para as nossas vidas, justamente por causa da falta de administração, a falta de planejamento. Meu irmão, se planeje, cuide daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, você vai ver, seja fiel. Uma vez eu fiz um propósito com Deus, pastor, eu não conseguia não, irmãos.
Eu não conseguia, Ítalo, juntar dinheiro, não. Eu digo, Senhor, eu vou ser fiel no dízimo e na oferta, que eu quero ver se a sua palavra vai se cumprir sobre a minha vida. E deu certo. E até hoje Deus tem me honrado. Se eu for contar os testemunhos aqui do que Deus tem feito na minha vida. Ô irmãos, minha esposa, rapidinho para você entender o que é você ser próspero no Senhor e Deus está cuidando da sua vida. Minha esposa estava grávida, eu estava desempregado, meu filho estava perto de nascer. Faltando 12 dias para Adalberto nascer, o Senhor, Ele abriu uma porta de emprego. Eu fui para Santa Helena com minha esposa, não tinha nem o número da carteirinha. Minha esposa foi, teve o neném com uma das melhores obstetras daqui do estado, doutora Valdimere, né? Ficou num apartamento ali, sozinha, era a enfermaria, Aline. Ficou num apartamento sozinha e eu ainda dormi as 2 noites lá com ela. Sabe o que é isso, amados? Cuidado de Deus. É Deus mostrando pra gente que quando nós somos fiéis, nós podemos sim ter uma vida abundante, uma vida próspera. Uma vida abundante, uma vida próspera. Amém, aplauda Jesus. Uma vida abundante, uma vida próspera, não significa que você tem que ter dinheiro abarrotado lá na sua conta, não. É você ter paz, é você poder deitar a sua cabeça no travesseiro e você dizer, Senhor está cuidando de tudo. Amém, amados? Para a gente encerrar aqui, eu preciso investir na minha família. Depois da sua salvação, o bem mais precioso que você tem é a sua família. E como você tem cuidado, o que você tem semeado no seu casamento, o que você tem semeado na vida dos seus filhos, como você tem cuidado da sua família. Eu vi um vídeo essa semana no Instagram, um pastor falando, Ítalo, de quando chega uma visita na nossa casa, a gente pega aquele jogo de prato mais bonito, que estava guardado, porque a gente não usa com a nossa família, mas usa quando alguém chega. Na verdade, isso acontece, acontecia lá na minha casa, né? Agora não acontece mais não, porque eu comecei a usar tudo, né? E aí ele deu um exemplo. Se você está na sua casa e um filho seu derrama uma taça de suco de uva em uma toalha branca, qual é a sua primeira atitude? Vai botar o menino de castigo? Vai bater? Faz isso, faz aquilo? Mas e quando é alguém de fora? Qual é a primeira resposta? Não se preocupe não, está tudo tranquilo. A gente sempre irmãos, a gente oferece o nosso melhor para os outros. Lembra que eu falei que às vezes a gente tem uma vida próspera e a gente não se dá conta? A gente oferece sempre o nosso melhor para os outros e a nossa família. Aqueles que estão próximos da gente, sua esposa que aguenta quando você está doente, seu filho que quando você chega em casa diz, meu papai chegou, e corre para lhe dar um abraço, quem demonstra amor por você todos os dias, quem está ali aguentando os seus perrengues. Como é que a gente tem tratado a nossa família? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Às vezes, nós estamos achando, abafando, que nós estamos cuidando de tudo, porque é uma provisão. A gente coloca tudo, coloca comida na mesa, a gente tem ali a internet, a gente tem roupa nova, a gente tem tudo. Mas e o carinho está onde? E o tempo de qualidade com a sua esposa, com seus filhos está onde? E o amor ficou aonde? É disso que a palavra está falando. Às vezes nós nos apegamos a coisas materiais e o que está faltando, Fabi, são coisas emocionais, é o carinho, a demonstração. Não é só você dizer eu te amo, é você ter atitudes que demonstrem o seu amor. É você cuidar de uma forma especial da sua família. Sua vida com Deus é o mais importante, é o que vai trazer sustentação para todas essas outras áreas. Eu poderia passar a noite toda aqui falando sobre isso. Sobre as áreas que vão ser sustentadas diante do nosso relacionamento com Deus, sobre aquilo que Deus pode fazer, trazendo sobre a nossa vida uma vida de abundância, se nós tivermos de fato um relacionamento com Ele, se nós entendermos o propósito dEle sobre as nossas vidas. Quero encerrar aqui com um testemunho. Eu passei, a grande maioria que sabe, que eu passei 2 meses trabalhando lá em Candeias, na Bahia. E nesse período, Aline, que eu estava lá em Candeias, eu passei 25 dias da primeira vez, eu só vim 2 vezes em casa. Passei 25 dias sem vir em casa.
E todos os dias eu falava com a minha esposa, falava com meus filhos. Adriel, ele é assim, quando ele está com saudade, ele não fala no telefone ali. Ele não fala não, a gente colocava para falar com ele, ele ficava ali e não falava praticamente nada. E aí foi passando-se os dias, eu trabalhando, saía, voltava, e depois de 25 dias eu tive a oportunidade de retornar. E falando, amados, sobre vida abundante e essa percepção que a gente precisa ter, né, diante do Senhor, eu vim em um dia de Santa Ceia. E eu me recordo que eu fiquei naquele canto ali, naquele cantinho específico. E eu vendo o pastor conduzir a Santa Ceia, vendo os louvores acontecer, vim servir, né, a ceia. E comecei a chorar quando eu estava aqui, eu fiquei ali no canto chorando. E o Senhor ministrando ao meu coração: meu filho, você está vendo o quanto a igreja é preciosa? O pastor, ele sempre diz aqui uma frase que é muito poderosa e a gente não se dá conta. Igreja não é lugar de frequentar. Igreja é lugar de pertencer. Como é que a gente se trata aqui? Você chama o outro de quê? Irmão, nós somos uma família. A Bíblia diz que a gente precisa se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. A gente precisa se preocupar uns com os outros. E eu fiquei ali naquele cantinho, o Espírito Santo ministrando no meu coração. Você está vendo a importância que essa igreja tem para você? Aqui é o lugar, amados, que Deus tem transformado a minha vida. Aqui é o local que Deus tem alicerçado a minha vida. Aqui é o local que Deus tem moldado o meu caráter, tem preparado o meu ministério, tem cuidado da minha família. Quantas vezes eu já fui na sala desse homem aqui e eu fui chorar. Eu, pastor, não está dando não. Quantas vezes minha esposa já subiu na sala dele e disse: pastor, está difícil. O casamento não está bem não, porque crente passa por luta, irmão. Crente passa por dificuldade, não existe super crente não. O que a gente precisa ter é confiança plena no Senhor, de que as coisas vão se ajustar. Vida abundante é isso, é você confiar e você ter a certeza que as demais coisas que estão faltando, Ele vai acrescentar sim, porque Ele é fiel à sua palavra. E a segunda vez que eu retornei, para encerrar, o Senhor ministrou ao meu coração acerca da minha família. Porque, amados, é ruim. A gente muitas das vezes não tem dimensão do que a nossa família, do que a nossa vida com Deus representa, até o ponto que a gente está próximo de perder ou que aquilo é tirado da gente. Então a gente começa a sentir a dor daquilo que a gente achava. A gente tinha uma leve percepção que era importante, mas a gente não sabia o quanto era importante. Quando eu voltei, eu passei a cuidar da minha filha, da minha família de uma forma melhor, de uma forma mais especial. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, escute. Cuide daquilo que Deus entregou nas suas mãos. Não abra mão da sua vida com Deus. Não abra mão da sua organização em todas as áreas. E não abra mão da sua família. Porque isso sim é ter uma vida abundante. Como eu falei, às vezes a gente abre mão disso em prol de algo que é passageiro, que é efêmero. Daqui a pouco, passou, conquistei a faculdade, agora eu vou atrás de outra, e aquilo se torna um ciclo, e a gente não tem a dimensão do quanto aquilo está sendo prejudicial em outras áreas que são de extrema importância. Nada na nossa vida vale o distanciamento da presença do Senhor. Nada na nossa vida vale abrir mão da nossa família. Não negocie. Não negocie a sua vida com Deus. Não negocie a sua família. Não negocie os seus princípios. Não negocie o Evangelho na sua vida. Amém, amados? Essa é a palavra de Deus para a gente nessa noite. Que você tenha essa consciência que uma vida plena, uma vida próspera, é quando a sua vida é alicerçada pelo seu relacionamento com Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar.
Feche os seus olhos. Deus, aqui está a tua igreja, Pai, o teu povo. Existem pessoas em casa, Pai, que estão nos assistindo também. E o desejo do meu coração, Pai, é que essa pessoa seja um terreno